Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Fornalho, combustão de filmes e séries. A gente já não tem esse subtítulo, Já não. Estou um bocadinho enferrujado, a gente já não grava há quase um mês e trazemos hoje um filme da nossa leva de comentários do cinema do Steven Spielberg que se chama A Cor Púrpura. Us sing and dance and holler. Just trying to be loved. Everything you've done to me, already done to you. Isto aqui a par, como é costume do meu colega António Dias. António, como é que tens estado? Como é que o verão te tratou? Olá malta, olá João. Bem, estamos aqui um bocadinho enferrujados. Vamos falar num novo episódio, sobre a cronologia de Steven Spielberg. Vamos recuar em 1985. Mas eu acho que o verão me tratou um bocadinho melhor do que se calhar estes longos verões ali da Cília, porque a história que vamos falar hoje é um bocadinho mais pesada do que o verão que eu tive, que foi bastante bom. O João está de volta também às terras portuguesas, já teve algum tempo a preencher ali a sua pança, porque em Inglaterra não se come, em Inglaterra sobrevive-se, não é? Nós aqui é que nos deliciamos. Em Inglaterra sobrevive-se. Scraps. You eat scraps and you don't eat anything else. Não, de facto é bom estar aqui, é bom comer uma boa comidinha portuguesa. Nós falámos ano passado da nossa comida predileta cá de Portugal e em geral, e hoje, pronto, estamos aqui de facto para comentar este filme que já estava na minha watchlist há muito tempo e foi o 21º filme do Steven Spielberg que eu vi. Já vi 21 filmes dele, e ainda faltam alguns para ver. Este ano ainda faltam alguns para ver, por acaso ainda faltam pelo menos 10, mas ainda este ano, ou há 2 anos atrás, saiu um remake, também foi produzido pelo Steven Spielberg. O remake é um musical. Eu vi o trailer do remake na altura, nunca tinha visto o original, e por acaso é engraçado, porque quando estava a ver o novo filme, comecei a perceber quais atores do remake é que se encaixavam nas personagens, e por acaso acho que escolheram atores bacanos para o remake, que são atores fisicamente semelhantes até ao filme original, e o filme novo é um musical em comparação ao original, que não é um musical, mas que tem cenas bastante, até quase musicais, pronto. Não sei o que é que achaste deste filme do Steven Spielberg. Eu diria apenas que é um filme, a meu ver, bastante mais íntimo e calmo do que vários outros trabalhos dele. Normalmente o Spielberg acaba por ter aquela cena de conduzir a câmara pelos cenários de forma assim mais ambulante. Eu acho que este filme é construído através da sensação que as personagens estão a passar. Com isto quer dizer o quê? É-nos introduzida uma personagem que se chama Cilly, se estou correto, é verdade, cuja irmã está com ela. Eventualmente ela é dada a um senhor para ser a sua mulher ali por volta dos seus 14, 15 anos, e é separada da irmã, nunca mais a vê. O gajo é um otário completo, que se aproveita dela, bate-lhe. Ela, pronto, naquela altura estamos ali na América dos anos 30, penso eu. A história e ela começa acaba mesmo por nos ser anos, quase... em 1903, 1909, até um bocadinho antes. Ela depois conclui em 1930, que é uma história de 30 anos. Então começamos, é uma história que passa algumas décadas, começa mais cedo. Efetivamente, ela é tratada quase como uma escrava lá em casa.
ela é tratada quase como uma escrava lá em casa. E eu acho que a progressão do filme, a nível visual, acaba por refletir um bocadinho a jornada dela, porque à medida que ela se sente presa dentro daquela casa e os anos passam e ela sente-se cada vez mais solitária, à medida que começam a haver uns determinados pontos de luz, seja com a cantora que a visita e que lhe demonstra carinho, seja com as cartas da irmã que ela eventualmente consegue ter acesso, eu acho que tu consegues reparar que o Spielberg começa a movimentar a câmara com mais energia. Nunca Mais chega a ser habilidade. aquela energia Sim. que ele tem noutros filmes, mas tu começas a ver a câmara a passear pelaquela casa de forma mais ligeira, e antes disso tu tens uma câmara que está quase sempre num tripé, consegue sempre fazer aqueles setups em que tens 3 framings num shot, mas é muito mais delicado, é mais à base de close-ups nas mãos, close-ups nos olhos, close-ups no próprio cigarro que o senhor fumava. É um filme que tem muita paciência para contar a história que tem. É um filme com uma história bastante triste, uma história muito americana também, a meu ver. Tem muito lembrou-me muito aquelas novelas americanas do estilo Of Mice and Men, do John Steinbeck, Certo. aqueles livros estilo mais western quase. Lembrou-me muito esse estilo, muito pautado dessas histórias que são sobre pessoas a passar dificuldades, muito devido à integridade que havia no país nessa altura. Portanto, foi mais ou menos isso que eu senti ao ver o filme. Senti que foi uma jornada quase de uma história americana. Não é um épico de espadas e etc, mas é quase um épico desta miúda que vai para dentro desta casa e tu consegues sentir As a várias jornada fases dela da ao vida. longo destes 30 anos, não é? Se conseguis sentir isso, pronto. Não sei o que é que achaste. João, eu acho muito curioso tu apontares mesmo esse aspecto, que existe uma fluidez na progressão natural da história, em que parece que conseguimos dosear ou cadenciar as várias fases distintivas da própria personagem, mas também de uma sociedade que estava em transição. E eu diria mais, aqui um dos aspectos mais diferenciadores desta história é que ela foi gravada de forma cronológica. O Spielberg tinha os apontamentos que não queria fazer um orçamento em que se poupasse dinheiro. Não, ele queria fazer uma história do início ao fim, então as gravações teriam início no início da história e concluiriam com as cenas finais da história. Muitas vezes, nós sabemos, para se poupar dinheiro, tudo o que é filmado em determinado set é logo filmado numa assentada só, independentemente da fase da história. O Senhor dos Anéis, muitas vezes isso acontecia. Acontece em muitos filmes. E é um filme que, nesse aspecto, dá-nos aqui uma sobriedade e um aspecto até parece atípico, falar de naturalidade e realismo à própria história. É um filme com um condensamento temporal muito interessante e é uma história muito diferente dos projetos que o Spielberg, como tu referenciaste, tinha feito anteriormente. É um filme muito mais dramático, com uma história muito mais pesada, mas apesar de todo este aspecto vincado, duro, é uma história muito romanceada em que se fala sobre esperança, não é? Existe sempre aqui um tom muito mais leve, um tom que, apesar de estarmos num clima de uma progressão racial que havia ali a segregação racial, o racismo, fala também sobre a emancipação pessoal. E é uma história que condensa aqui muitos núcleos temáticos interessantes, e eu acho que é impossível falarmos deste Cor Púrpura desfasado do seu tempo. É um filme que inaugura ali quase um aspecto de temáticas étnicas. É um Hollywood que está em transição, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Em 1980 nós tínhamos um projeto de cinema americano muito, muito conservador. Era um projeto em que ali nos anos 70 foi submisso à explosão de Steven Spielberg com filmes de mainstream, com o Tubarão, a criação do Star Wars, Indiana Jones. Eram tudo filmes que davam muito dinheiro e Hollywood, de certa forma, acostumou-se com aquilo que está a passar hoje com um certo conforto. Nós vamos trazer, sobretudo, filmes de conforto. E este filme acaba por romper um bocadinho este tradicionalismo. É um filme que toca em temáticas polémicas, toca em temáticas que abordam pela primeira vez quase a raça, a própria violência em relação às mulheres, e é um filme que fala sobre o tema racial, mas também o tema de género, não é? Nós seguimos aqui uma história sobre mulheres. Não é um filme tradicional sobre o homem, é um filme sobre a mulher, em que a personagem principal é abalada pelas temáticas da violência. E acaba por ser meio inédito. E tanto é que quando ele estreia, ele surge envolto em várias polémicas, em polémicas por tratar do género, em polémicas por tratar uma história negra, mas que é realizada por um homem branco. Então existe aqui várias fações de polémica envoltas nesta própria Cor Púrpura, que era um filme meio descreditado, mas que acaba por sair nos cinemas ali em dezembro e arrecadar 11 nomeações ao Oscar. Sai com mãos a abanar, mas era um dos primeiros passos para introduzir
estes temas a uma nova Hollywood. Uma Hollywood em que não se pode vergar a temas que são tão íntimos para o ser americano e que seriam depois estruturalmente desenvolvidos em obras posteriores, com tons muito mais realistas, tons menos fantasiosos, e tu sentes aqui, às vezes, que o Spielberg não quer dar com o alfinete totalmente, ele dá mais um ar de sugestão do que mostrar-nos visualmente e graficamente toda aquela violência. Portanto, acho que é um projeto muito bem conseguido numa Hollywood em transição. João, convém dizer também que isto é uma obra, é claro, adaptada a uma autora, Alice Walker, prodigiosa. Ela ganha também o prémio Pulitzer pelo seu filme inaugurado em 1982. Portanto, existe aqui também um género literário envolvido e há uma história que é conduzida através deste material original. Eu queria referir também que, tal como tu disseste, eu acho que é um Steven Spielberg que pega no trabalho que fez no Tubarão e no Indiana Jones e faz este filme com um bocadinho mais realista em comparação, com mais maturidade, eu diria, porque depois é um Spielberg que eventualmente nos anos 90 também vai realizar Lista de Schindler e Saving Private Ryan, que são filmes um bocadinho mais pautados, principalmente a Lista de Schindler, E que ainda mais mostram o realistas. controle e a paciência que ele tem por trás da câmara. Eu, por acaso, combato um bocado a sensação do realismo no que diz respeito a este filme especificamente e mesmo na própria Lista de Schindler. Isto porque eu sinto que, apesar de tudo, não deixa de ser um filme bastante hollywoodiano. Com isto eu quero dizer o quê? O Spielberg aqui, ele emprega várias cenas que, a nível, no quesito emocional, são muito conduzidas pela música. Seja quando ela, por exemplo, está a ler as cartas da Nettie e aquelas passagens de tempo E é teatral, são é um feitas filme através de com uma uma proposta espécie de teatral. montagem. Exatamente. E é engraçado também, depois, ele emprega aqui também aquele jogo de sombras que ele faz no Indiana Jones. Por exemplo, quando é revelado o Indiana Jones, nós comentamos no Saltadores da Arca Perdida, quando ele chega para ter aquela cena no bar, aparece primeiro o chapéu e a sombra do chapéu. E aqui tu tens uma cena muito boa em que acho que era no começo do filme, A ela e a transição irmã através estão a da falar em sombra. cima de uma. Sim, e tens as sombras dela enquanto elas estão na cama, as duas a conversar, e essas são só as sombras, e depois o homem está a fumar cá fora. E eu acho que ele consegue sempre nesse aspecto da sugestão. O Tubarão foi um acidente, mas acabou por dar ao Steven Spielberg aqui uma coisa muito do caráter da própria realização dele, desse estilo. Mas lá está, acabo por sempre considerar este filme um pouco mais hollywoodiano. As próprias janelas, a forma como ele ilumina sempre as janelas de forma muito semelhante a todos os filmes dele. Quando está sol, as janelas são sempre super brancas, As cores com são aquela luz a vibrantes cair. também. As cores são vibrantes, portanto é um filme dito realista no quesito da história, mas ao mesmo tempo muito teatral, É muito ideal também. puxa muito pelas sensações, é muito ideal, é muito direitinho, percebes? Eu nesse aspecto sinto que é um filme que... O filme já é grande, ele tem 2h30, mas eu acho que havia às vezes um potencial mais tarde, quando nós recebemos estas cartas da Nettie, que é um elemento narrativo que tinha sido impedido pelo marido. Como é que se chama? O ator? O Albert, exatamente, que pronto, é o otário da história, basicamente, está sempre a bater. E ele Curiosamente, o esconde Danny estas Glover. cartas da irmã, curiosamente, que está espetacular no filme, o ator, pronto, ele está muito bem. E ele esconde-lhe estas cartas, e as cartas mais tarde são utilizadas como um método narrativo para contar-nos esta história da irmã. E a história da irmã é de facto contada também num quesito visual. Nós vemos imagens dela na África, com a família dela, com as filhas da própria, com a filha da própria Nettie. Isso para eu dizer o quê? Eu acho essa história da Nettie bem contada e muito interessante. Eu só acho que torna-se ali o único compasso da história em que eu senti que o filme estava a preencher a história com a informação necessária sobre uma personagem que saiu da narrativa no final do primeiro ato. E eu acho que há aqui uma oportunidade num filme diferente, nós podíamos ter mudado o ponto de vista para a Nettie durante 20 minutos ou meia hora e ficar ali a contar a história do ponto de vista dela também, porque eu acho que também teria sido interessante nós conseguirmos ter um vislumbre um bocadinho maior, que não fosse só as cartas, porque torna-se um dispositivo narrativo que, a meu ver, para um bocadinho o ritmo do filme. Fica estranho. Para nos contar a história. E depois diria que o filme também tem a minha única outra ressalva com o filme, para dizer que gostei muito do filme, pronto, mas a minha única ressalva do filme é aquela personagem... Esqueci-me outra vez do nome. Desculpe, pessoal, é a primeira vez que eu vi o filme, esqueci-me do nome da rapariga. A Sofia?
A Oprah Winfrey, a Sofia, é uma personagem que começa integrada no seio familiar e depois ela tem ali a sua própria história, que acontece quase de forma paralela à história da Cilly, na qual ela pisa o pé, que É uma história que é mulher inversamente e proporcional, quer defender eu os diria. filhos. E ela, em vez de ser a mulher que se livra de tudo no fim do filme, é ao contrário. A Cilly, ela é primeiro posta nessa situação e no final livra-se, enquanto a outra mulher, que depois no final acaba por encontrar também o lugar dela, não é mesmo? É verdade. Acaba por ser quase escravizada durante 8 anos. E eu sinto que essa história, ela é pincelada, mas nunca chegas a ter umas cenas propriamente fortes com ela. Há aquela cena muito bonita no Natal, quando ela vai a casa e vê a família toda, mas sinto que acaba por ser um adendo que não se encontra muito bem dentro da edição do filme. Ela parece que a Cilly desaparece às vezes, sabes? Ela, principalmente no final do filme, quando eles vão à igreja e tens aquela cena de música em que a Sugar está a cantar e a Cilly desaparece do filme. É quase como se ela não existisse. E eu sinto que esse balanço não foi muito bem encontrado entre as histórias e os pontos de vista diferentes, apesar de eu estar interessado em todas as personagens, percebes? O que eu sinto aí é, por vezes, o Steven Spielberg tem a consciência que estava a fazer um filme, queria ser polémico e não quer passar demasiado das marcas. Tem medo ainda de atravessar aquele caminho em que vai criar realmente a polémica. Ele próprio diria mais tarde, e é giro tu referenciares e disseste há bocado, que o filme da lista de Schindler é um filme também com uma cadência muito mais dramática, e ele assume, quando faz uma entrevista para a lista de Schindler, que ainda não estava completamente maturado para realizar este Cor Púrpura. E eu acho que é precisamente por aí, João, porque ele não consegue cadenciar de uma forma dramática todas as curvas, não é? Concordo contigo nesse ponto de vista, que por vezes nós somos desligados das histórias, mas é para não ultrapassar certos limites. Eu acho que é mais por aí do que propriamente ele não ter a noção que isso foi feito. Eu acho que é um dos... Exato. É uma das fragilidades realmente do filme, mas acho que é um filme que posiciona tão bem, num tom introdutório, todas estas temáticas de desconfortos psicológicos que aqueles personagens no fundo atravessavam, não é? Nós passamos de um tempo de transitoriedade, e o que é que quer dizer com isto? Nós estamos de frente à primeira herança de afro-americanos com propriedades. Uma geração que foi instruída pelos seus pais que eram escravos, ou seja, eles têm aqui uma herança também traumatizada. E é muito interessante, eu acho que um dos personagens mais instigantes e pelo menos interessantes para mim nesta perspectiva é mesmo o Albert. O Albert retrata ali aquele personagem que tem ali consequências completamente psicológicas, resultados da escravidão. Ele parece que é ele sofreu de racismo e então vai repercutir todos aqueles ensinamentos com a sua cadência familiar. Trata assim os seus filhos, trata assim a sua mulher, ou seja, acaba por ser aqui uma pirâmide, não é? Em que a mulher, há o homem branco, há a mulher branca, há o homem preto e depois há a mulher preta. E ele, pronto, como está na última parte da cadeia, ainda vai martirizar ainda mais quem está em baixo. E é um filme que desmistifica desse ponto de vista a concepção racial de uma forma... achei interessante desmistificar este setor mais frágil da sociedade e ao denunciar que o racismo não é o único inimigo desta comunidade. A comunidade atravessava realmente problemas societários da sociedade, porque a própria cultura, a nível do género, martirizava. Ou seja, eles são próprias vítimas do sistema, mas que depois não conseguem sair também do sistema. E o filme depois, no final, claro, tem ali uma certa redenção ciclo em que é vicioso. possível, há uma oportunidade para mudança e o Albert consegue a sua redenção final em trazer a Cilly de volta para a sua família. E é um apontamento muito emocionante. O filme acaba ali com uma conotação musical orquestrada pelo Quincy Jones, que temos que fazer referência, que é um grande artista, e num aspecto muito poético. Portanto, eu acho que é interessante ver toda esta reprodução, não é? Toda esta lógica de pirâmide de uma geração de negros que reproduzem esta lógica de poder, de violência que foi aprendizada e que passam também para as próximas gerações, e que é necessário algum espaço. Portanto, por isso é que eu acho também interessante quando nós viajamos para a África, em perceber que a malta da África está muito mais soltinha, está muito mais liberta. É uma malta independente porque sabe realmente as suas origens. Não são pessoas que ficaram traumatizadas, não é? Pessoas que viveram a vida. Enquanto, pronto, lá está o legado dos escravos, tem sempre alguma memória, continua lá sempre aquela memória. E acho que é um filme que trata essa temática de uma forma muito,
Muito inteligente. Eu queria dizer só, fazer um bocadinho um apontamento aos atores, mas não comentamos muito. A Whoopi Goldberg, que interpreta a Cilly, eu acho que está espetacular no filme, principalmente na primeira metade. Ela consegue, às vezes sem dizer nada, só através do olhar dela, tu percebes aquela dor que ela sente dentro dela, e percebes as paredes e a repressão, e ela não consegue ela não se mexe, ela não se mexe. E à medida que as personagens à volta dela começam a influenciá-la, principalmente a Sugar, tu começas a ver a cebola a ser de certa forma descascada e as camadas a vir da personagem mais ao de cima. Começa a ganhar mais personalidade à medida que o filme avança. Eu achei uma performance muito delicada e que consegue, através disso, é emocionante. Existe ali uma ligação feminina também. Do papel dela. É giro, nós vemos toda esta ligação da Sugar com a própria Cilly, com a própria Sofia. Há ali uma ligação feminina, não é? Que só elas é que sentem aquelas dores e que têm que se libertar um bocadinho daquele contexto. E é giro tu veres as referências da Sofia como uma personagem quase emancipadora, a própria Sugar, não é? Uma pessoa mais independente. E a Cilly que quer almejar aquilo e que ao longo da história vai fazer essa emancipação pessoal. É uma história de emancipação pessoal, é uma história sobre estar mal e ter a esperança de que as coisas vão melhorar por muito mal que a tua situação atual esteja. É de facto emocionante. Pronto, António, olha, para terminar o podcast, eu vou dar ao filme uma nota 7,5 em 10. Foi um filme que achei super consistente, um filme que tem um final emocionante. Aquela cena final ao pôr do sol, com aquele sol gigante e elas a fazer outra vez o jogo que faziam quando eram miúdas, é muito recompensador. É um final bastante bonito. O Spielberg sempre conseguiu orquestrar esse tipo de cenas, ainda mais para a frente na carreira. Portanto, foi um filme que eu gostei bastante. Fica aqui a minha nota de 7,5 para o filme. Eu vou subir um bocadinho, eu vou dar um 7.8. Eu gosto aqui das casas decimais. 7.8 a este filme de Steven Spielberg. Diria que é um filme que eu gostei bastante. Fiquei alegremente surpreendido porque quando eu começo a ver esta história, sinto que é uma peça muito teatralizada, mas ao longo dos minutos, enquanto se consolidava os dramas, me estimulou a ver mais e curiosamente emocionei-me no final, porque apesar de ser um filme fantasioso, é um filme que chega ao teu âmago do coração. E eu acho que as histórias do Spielberg são mesmo assim. O Spielberg mostra mais uma vez que nos seus apontamentos, mesmo que sejam muito mirabolantes, conseguem sempre chegar ao coração das pessoas. E é um filme com muito amor, com muito carinho, sobre lá está, internizar a dor, interiorizar a dor, mas conseguir depois superar os obstáculos, tanto em todas as personagens, como o Albert, uma pessoa ali fantasmagórica, não é? Uma pessoa cruel, vil, que se transforma numa boa pessoa, como a Cilly consegue ultrapassar a sua camada de uma pessoa completamente fadada ao fracasso, fadada à violência, mas que consegue ser uma mulher independente. Portanto, consegue encontrar-se. Cor Púrpura, sem dúvida nenhuma, que acaba por começar a traçar os primeiros passos para aquilo que seria a consolidação de um género dramático, não é? Envolta na escravidão, na parte do género e na superação racial. Portanto, sim, é uma obra importante para a indústria de Hollywood e era o primeiro caminho que, curiosamente ou não, João, nós vemos que o Spielberg começa a inaugurar vários subgéneros dentro dos capítulos basilares do cinema e que acaba por ser meritório de um grande realizador, e não é à toa que nós o escolhemos para fazer aqui esta retrospectiva. Portanto, Spielberg, vamos continuar sem dúvida. A ver a tua obra e a continuar a trazer aqui os teus conteúdos para o canal. Muito obrigado, e enquanto ele está vivo, vamos ter que relembrar a sua memória aqui no podcast de Fornalha. Tem filme novo a sair para o ano. É verdade. Da Dish. É verdade. Pessoal, olha, estamos quase a chegar ao 100º episódio da Fornalha, portanto acompanhem o nosso podcast. Já o próximo. Não sei se é o próximo episódio. É o próximo episódio, ok. Já estamos a chegar ao próximo episódio, será o 100º episódio, será um episódio especial. Portanto, preparem-se e acompanhem o nosso podcast. Comentem nos comentários o que acharam, se já viram da Cor Púrpura, se já viram o remake, qual é que preferem. Eu ainda não vi, portanto também hei de fazer isso eventualmente. Não se esqueçam de subscrever, partilhar, sigam-nos nas nossas redes sociais e até ao próximo episódio, nosso 100º episódio da Fornalha. Solta o DJ. DJ.